Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui é Fernando Nascimento, eu sou diretor do Centro de Estudos sobre a Rocha de Pedro. Quero falar sobre um assunto muito importante, tem a ver com o vídeo de testemunho de Pedro Afonseca, um dos fundadores do Centro Dom Bosco. E antes de falar sobre isso, eu queria invocar a presença de Deus com você. Tá ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Maria de Jesus crucificado, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tema dessa minha entrada ao vivo aqui é o testemunho de Pedro Afonseca, do Centro Dom Bosco, ok? Então, como diretor do Centro de Estudos sobre a Rocha de Pedro, eu quero fazer um brevíssimo, mas importante comentário, não somente sobre o testemunho em si, que o Pedro deu, mas a reação que tenho visto nas redes sociais, ok? Em primeiro lugar, eu preciso fazer algumas ponderações importantes sobre o Centro Dom Bosco a partir de uma experiência muito pessoal. Um eclesiástico, né, uma grande autoridade na hierarquia, logo após a conferência sobre a Rocha de Pedro, que nós realizamos dos dias 13 a 16, eu não lembro agora, 16 a 19 de maio de 2024, com a presença do Dr. Scott Hahn, né, o ex-pastor presbiteriano, que entrou em comunhão plena com a Igreja Católica na Vigília Pascal de 1986, escreveu o Banquete do Cordeiro, escreveu Todos os Caminhos Levam a Roma, O Quarto Cálice, Salve Mãe Rainha, e tantos outros livros, né? São cerca de 80 títulos, ou mais já, não sei exatamente. E o Dr. Ralph Martin, também doutor em Teologia Espiritual, membro do Pontifício Conselho para os Leigos, no Pontificado de João Paulo II, Nova Evangelização, no Pontificado de Bento XVI, foi o cofundador da primeira expressão de renovação carismática na Igreja Católica, que foi uma comunidade, antes mesmo da própria renovação, que é a comunidade Word of God em Ann Arbor. Ele foi o organizador do primeiro serviço internacional, enfim. Nós trouxemos esses dois irmãos, Scott Hahn, Ralph Martin, e junto trouxemos um grupo aí bem robusto de sacerdotes e de professores. Vou lembrar aqui o nome dos padres e dos professores. Padre José Augusto, da comunidade Canção Nova, Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, Padre Douglas Pinheiro, os professores Eduardo Faria, Victor Salles, professor Felipe Aquino, e um dos nomes também que estavam confirmados era o Padre Paulo Ricardo, que
por questões pessoais, logo no início da conferência teve um problema e não pôde se fazer presente, mas estavam todos confirmados. Quando nós lançamos essa conferência, um alerta apareceu na cabeça de alguns eclesiásticos, né? Estavam querendo taxar o nosso evento como um evento ultra tradicionalista, um evento que estava que se colocaria em oposição ao Santo Padre, que se colocaria em oposição ao concílio, que se colocaria como um magistério paralelo. Todas essas coisas nós ouvimos. Embora a gente tenha realizado esse evento numa instituição católica reconhecida, tenhamos realizado o nosso evento com a bênção do ordinário do lugar, que não se fez presente, mas mandou um delegado que falou. Nós tivemos o bispo auxiliar de São Paulo presente, falando no palco. Enfim, tudo que vocês pudessem imaginar, nós fizemos. A nossa conferência, para quem foi lá e participou, ou para quem está acessando agora as pregações, né, porque elas estão todas acessíveis. São 5 pregações do Scott Hahn, são 6 pregações do Ralph Martin e pregação de toda essa gente que eu acabei de falar. Um evento primoroso. Quem acessar esse evento vai perceber que nós fizemos uma apologia contumaz, forte do Concílio Vaticano II. Uma apologia forte e contumaz da experiência carismática em comunhão, em harmonia com a tradição de 2000 anos da igreja, porque é assim que nós católicos olhamos para a realidade carismática, a partir da nossa tradição, né? Tem uma pregação do padre José Eduardo que está disponível no canal do Sobre a Rocha de Pedro, chamada Tradição e Carisma, Anomalia ou Realidades Inerentes à Igreja. Convido você, por exemplo, a assistir, porque ali você vai ter a temperatura, primeiro, da profundidade e segundo, do conteúdo da nossa conferência. Fato é que logo após, não somente antes e durante, mas após a nossa conferência, nós continuamos sofrendo nos bastidores pressões de alguns eclesiásticos. E um deles desenhou para mim, pegou uma folha, fez 2 círculos, né? Um círculo, né, overlapping, um círculo que ia tocando áreas do outro, né? E aí ele escreveu Sobre a Rocha de Pedro e escreveu Centro Dom Bosco do outro lado. E começou a dizer para nós, né, que nós éramos muito parecidos com o Centro Dom Bosco. Que nós éramos muito parecidos com o Centro Dom Bosco, né? E que a gente fazia a defesa do Papa, fazia a defesa do Concílio, mas que eram apenas detalhes, né? Que nós éramos muito parecidos com o Centro Dom Bosco. Eu escutei isso e na época eu não vou dizer nem contra-argumentar, eu vou dar a resposta que eu dei para vocês. Eu vou dizer assim, olha, eu falei para esse senhor que nós teremos muito em comum com todo aquele que professar o credo niceno-constantinopolitano. Nós teremos muito em comum quando a tradição de 2000 anos da igreja for proclamada. Então eu preciso dizer a vocês que sim, nós temos muitas semelhanças com o Centro Dom Bosco. Todas as vezes que eles declararem a fé no Deus Trino, Deus único e verdadeiro em 3 pessoas, todas as vezes que eles declararem as verdades sobre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, caminho único de salvação dado a nós, todas as vezes que eles declararem as verdades fundamentais de nossa fé e nos ensinarem sobre os sacramentos, todas as vezes que eles nos ensinarem sobre os santos, todas as vezes que eles nos ensinarem sobre, nós estaremos em comum. Então, eu tenho, de fato, muito mais em comum com o Centro Dom Bosco do que diferenças, né? Eu e o Centro Sobre a Rocha de Pedro
tem, inclusive, por causa dessas nossas semelhanças. Nós temos a nossa... nós rezamos por vocês, rezamos pelo Centro Dom Bosco, e se eu posso, permitam-me dizer, se eu posso olhar para os protestantes, e como faço, e chamá-los de irmãos separados, e estabelecendo um patrimônio comum, como diz Unitatis Redintegratio, ser edificado, e isso não causa nenhum tipo de escândalo, por que dizer que eu tenho coisas em comum com o Centro Dom Bosco causa escândalo? Que eu tenho apreço pela literatura vasta que eles estão disponibilizando para nós. Tenho apreço, tenho gratidão, agradeço, né? Livros e mais livros que eles estão trazendo de volta, trabalhos e mais trabalhos que estão nos ajudando a amar mais essa igreja, amar mais o nosso Senhor, conhecer mais e mais dos irmãos e irmãs que nos precederam na fé e são luminários do cristianismo, luminários. Então, é evidente que eu agradeço. E agora, Pedro Afonseca, eu agradeço você pelo trabalho que você realizou dentro do Centro Dom Bosco. Porque ficou nítido no seu testemunho, Pedro, que você é um homem que busca agir debaixo da reta consciência iluminada pelo Espírito Santo. Tanto é assim que uma vez que a sua consciência começou a dizer a você, sim, nós queremos defender a verdade, sim, nós amamos a igreja, sim, só que isto que nós estamos fazendo, nós estamos perdendo a mão aqui. Quando a sua consciência alertou você, você teve a coragem, a humildade de dizer alto lá. E você, como Davi na caverna com Saul, você não quis estender mais tua mão contra os ungidos do Senhor. Na verdade, ao invés de zombar de você, como infelizmente alguns canais estão fazendo, né, colocando o seu testemunho e reagindo ao seu vídeo de modo jocoso, né, quase que tripudiando sobre o trabalho que você realizava e assim por diante, eu quero te agradecer, Pedro Afonseca, pela humildade com a qual você abordou o tema, a humildade que você teve de falar a respeito desse tema, e gostei muito de várias coisas que você falou. A primeira delas, eu preciso dizer, a alegria que eu tive de saber que a sua conversão passou por um grupo de oração jovem, passou por um acampamento da Canção Nova. Que coisa maravilhosa, Pedro, ouvir isso, sabe? E que não foi, eu achei lindo você dizer isso, não se tratou num primeiro momento de uma conversão intelectual, mas você, naquele ambiente de oração e pregação, você recebeu de Deus uma graça atual que te fez pura e simplesmente aderir à igreja e amá-la. E todas as dúvidas, os receios não foram intelectualmente respondidos, foi uma convicção interior, uma graça que te foi concedida. E eu vou dizer a você, Pedro, e aos demais que estão assistindo, que esse é um caminho que muita gente pode dar um testemunho semelhante, né? Inclusive muitos dos irmãos de uma linha mais intelectual, que se auto-identificam como tradicionalistas ou conservadores, e muitos deles, inclusive, super críticos, acidamente críticos à renovação, confessam que o início da caminhada deles foi na renovação, né? Gostei muito da sua humildade de poder pontuar isso, eu louvo a Deus por isso. Isso é algo que ninguém pode tirar das expressões de renovação carismática na Igreja Católica. Ela tem uma força impressionante para anunciar o Evangelho.
de um modo que convence, de um modo que cativa, de um modo que abre o coração. A renovação carismática, as expressões carismáticas possuem não apenas um conteúdo que se entrega no querigma, e o cardeal Raniero Cantalamessa explica isso. Trata-se também de uma ambiência que se cria. No vocabulário carismático, nós chamamos isso de unção. Sempre que nós falarmos dos dons do Espírito Santo dentro da teologia católica, nós temos que recordar que trata-se de duas acepções. Os dons são hierárquicos e carismáticos. Enquanto dom hierárquico, quando nós falamos de unção, é lógico que nós nos referimos aos sacramentos e sacramentais. Nós estamos falando do batismo, nós estamos falando do crisma, estamos falando da unção dos enfermos, estamos falando do sacramento da ordem, enfim, quando se usa o óleo para como sinal visível da graça, né? Essa é a ideia do sacramento e sacramental. Mas na via carismática, unção é o senso da presença de Deus. Quando um ambiente, uma pregação que está sendo realizada, um louvor que está sendo cantado por uma assembleia, produz um senso da presença. A isto nós chamamos unção. Então, o querigma nos ambientes carismáticos vai muito além de um conteúdo intelectivo que se prega, mas de um ambiente que se cria de unção, de senso da presença de Deus. E muito bonito que o Pedro testemunhou sobre o que ele viveu nesse acampamento, na Canção Nova e assim por diante. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui, que o Pedro enfatizou tanto, e que para mim, no Sobre a Rocha de Pedro, é fundamental. O Pedro falou das suas raízes na sua paróquia. A experiência de comunidade, a experiência da comunidade. A igreja real é a igreja das pessoas sentadas nos bancos. A igreja real, não a igreja ideal. A igreja real, as pessoas que estão ali. O contato constante com a igreja real permitiu ao Pedro acesso aos meios da graça para que ele pudesse fazer uma correção de seu percurso. Ok? Eu achei isso tão extraordinário no testemunho do Pedro. Tão extraordinário, sabe? Achei simplesmente assim, fantástico o que ele falou. E preciso dizer que o Centro de Estudos sobre a Rocha de Pedro não faria sentido nenhum se ele não tivesse como missão nutrir as comunidades com ferramentas, tanto no nível acadêmico quanto no nível pastoral. Nós existimos para as comunidades. Eu não quero ter católicos, estudantes, católicos vivendo uma fé individual, assistindo os conteúdos da Rocha de Pedro, ou vindo para os eventos, ou para a nossa sede e vivendo uma vida à parte da comunidade cristã. Isso é um absurdo, nós não queremos isso, de modo algum. Queremos servir a comunidade. É ali que se vive o catolicismo. É ali, com o padre e com os irmãos, né? Então, assim, eu agradeço o testemunho belíssimo que o Pedro deu. Eu louvo a Deus pelo testemunho. Pedro, agradeço a sinceridade de coração com a qual você levantou o Centro Dom Bosco. Agradeço porque de tudo aquilo que você fez, a imensa maioria daquilo que você fez, daquilo que esse centro fez até agora, é sumamente proveitoso. Mas você fez um meia-culpa com relação a essa interpretação de ruptura e o que você mesmo chamou, embora corrigindo o termo, mas usou o termo de um sede-vacantismo prático, né? Aqui nós destoamos, aqui nós não temos o mesmo pensamento. O Centro Dom Bosco fez críticas duríssimas ao concílio e críticas duríssimas
a experiência carismática. Um grande amigo meu, que é o professor Rafael Brito, foi duramente atacado e criticado, né? E não merece, porque eu conheço, eu sei que ele é um homem de retíssima doutrina, um homem extraordinário, né? Ele foi reduzido a temas, enfim. Eu quero só pontuar aqui a minha alegria, a minha gratidão com o testemunho do Pedro Afonseca e demonstrar a minha tristeza com o modo com o qual algumas páginas estão reagindo ao testemunho, quase tripudiando sobre, né? É assustador, realmente. Então, o Sobre a Rocha de Pedro está aqui para pontuar essas coisas, agradecer o Pedro. Nós, inclusive ao Centro Dom Bosco, dizemos que todas as vezes que declararmos juntos o credo niceno-constantinopolitano, teremos comunhão. Todas as vezes que, infelizmente, se romper com o magistério atual da Igreja, o Concílio Vaticano II e o Papa Francisco, nós não estaremos juntos. E se eu posso, repito, se eu posso olhar para os irmãos separados, ok? Se eu posso olhar para os irmãos separados, estabelecer um patrimônio comum e ser edificado por eles, isso está escrito em Unitatis Redintegratio, número 4, por exemplo. Se assim posso proceder, como não posso dizer que sim, sou edificado pelas coisas que Santo Dom Bosco faz? Muitas das coisas. Tudo, não. Mas grande parte, sim. E Pedro, obrigado por grande parte das coisas que você fez dentro do Centro Dom Bosco. Obrigado. Temos as diferenças, repito, temos. Mas temos comunhão na grande maioria das coisas. Eu agradeço por aquilo que você fez lá. Agradeço o exame de consciência que você tornou público. Agradeço a humildade que você teve. Peço perdão pelo modo como o seu testemunho tem sido acolhido por alguns grupos, né? E quero dizer que para nós do Sobre a Rocha de Pedro seria um prazer, uma alegria a gente poder fazer algo com você, tá? Uma live, criar algum conteúdo e ter você falando conosco, conversando conosco, seria uma honra para nós, tá bom? A gente é apaixonado por catequese e queremos ajudar com conteúdo, né? Hoje eu sou representante de um ministério chamado Christ Life, que nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos, e mais de 100 mil católicos norte-americanos já fizeram Christ Life. É uma ferramenta de iniciação cristã. Começa com querigma, depois vem discipulado, depois vem a parte de missões. Eu trabalhei ano passado Christ Life no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra, lá com o Padre Alberto Gamarini. Trabalhei aqui no Mosteiro Beneditino de Vinhedo, tivemos um grupo, foi extraordinário, uma ferramenta belíssima. Então nós temos paixão por esse trabalho de primeiro anúncio e de catequese, até que as pessoas se tornem discípulas missionárias e comecem a ganhar mais gente para as nossas paróquias, né? E vão transformando a cultura. Olha, esse trabalho em apoio aos bispos, às diretrizes pastorais dos bispos, que coisa mais linda, a reunião no Rio de Janeiro, o cardeal, o prefeito de Castelo para a Doutrina da Fé vem e fala aos bispos sobre o querigma, né? A preocupação dos bispos nas últimas assembleias com a iniciação cristã, comunidades eclesiais missionárias. Nós queremos ajudar a igreja nisso. Nós queremos ajudar a igreja nisso. Com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos deu, nós estamos aqui para dizer, conta conosco. Ubi Petrus, ibi Ecclesia,
ubi episcopus ibi ecclesia. Nós estamos com o Papa, nós estamos com os bispos e nós queremos servir a partir daquilo que temos, ok? Que Deus abençoe. Quem puder, marca aí o Pedro Afonseca, né? Diz para ele que existe um centro de estudos chamado Sobre a Rocha de Pedro e que a gente o ama e o admira e agradece a humildade e a verdade com a qual ele procedeu no seu testemunho e que seria uma honra nós podemos fazer algo juntos, tá bom? É isso, gente. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.